Eu não tive a oportunidade de me manifestar em relação àquela tragédia acontecida no jogo aliás, no CT do Flamengo, com aqueles meninos, e eu quero me solidarizar com os pais, com os meninos que faleceram. Muito triste, e a gente nada a poder fazer em termos de ajuda àquele pessoal. Deixa-nos um pouco sem ação. Mas nós do Palmeiras, os atletas, comissão técnica, o que pudermos fazer em relação aos pais, ao Flamengo, porque hoje nós temos que nos unir mais do que nunca, e queremos também dizer que é uma tragédia, mas que nós vamos tentar, todos nós dentro do futebol, tentar superar. Outra manifestação que eu gostaria de fazer hoje e que me dói foi a morte do Boechat, porque há 10 dias atrás eu tive a oportunidade de dizer numa visita da Renata lá ao nosso centro técnico que eu era um fã do Boechat. Se eu quisesse escutar alguma coisa em termos de notícias com qualidade, eu escutava o Boechat. E eu disse isso a ela, mas eu não me manifestei publicamente. E é tão ruim que a gente não se manifeste publicamente quando a gente gosta de alguém e depois esse alguém vem a falecer e a gente tem que falar dessa forma. É muito ruim. Por isso eu fiquei mais chateado ainda, porque eu poderia ter dito publicamente uma vez que gostava muito dele. E hoje eu digo, mas digo para uma pessoa que aqui não está. Parece-me que falta alguma coisa. Então eu queria também mandar um abraço à família, os meus pêsames, e é mais uma pessoa que ensina alguma coisa na nossa vida. Se nós quisermos dizer alguma coisa a alguém, temos que falar mesmo, porque a vida vai nos levando e vai nos tirando daqui para outro mundo e a gente não coloca aquilo que quer. Então, é um sentimento que eu carrego comigo hoje, muito triste, embora a gente tenha jogado, tenha conseguido uma vitória, mas é muita tristeza mesmo. Bom, Felipão, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco da apresentação do Palmeiras, né? A impressão que a gente tem é que o Palmeiras poderia ter feito mais gols, se tivesse essa tranquilidade. E a apresentação do Dudu, por favor. Eu acho que a apresentação do Palmeiras foi consistente o tempo todo. Teve identidade com o Palmeiras o tempo todo. E nós erramos em alguns lances, principalmente lances que nós poderíamos ter feito mais gols, mas fomos consistentes. Isso me deixa satisfeito. Felipão? Dudu? A gente sabe o que ele joga. Isso também não podemos cobrar em 4, 5, 6 jogos. Eu fico até um pouco surpreso da cobrança da torcida do Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras está cobrando por Instagram, por não sei o quê, os jogadores, porque perderam um jogo. Nos últimos 15 jogos, perdemos 2. Nos últimos 15 jogos, ganhamos 8, 9. Quer dizer, menos. A torcida pode cobrar, mas um pouco menos. Ô, Felipão, queria que você falasse sobre o Borja, né? Ele é um cara que me parece que o psicológico interfere muito dele durante o jogo, né? Ele até sofreu o lance do pênalti, estava fazendo bem a partida, até perder aquele gol, a gente já percebe esse frisson que você citou da torcida, não tem muita paciência. Com o técnico da seleção colombiana aqui, né? Essa possibilidade de China novamente aparecendo no Palmeiras, como é que você pretende trabalhar, se existe algum tipo de trabalho, até porque agora você não tem o Daverson, né? Pelos próximos 6 jogos, né? Eu gostei da apresentação, da consistência da equipe, do trabalho que o Borja fez. O segundo gol foi praticamente uma jogada dele trabalhada com o Dudu, em que ele sai do meio para a esquerda e faz a jogada. É isso que nós pretendemos. Uma ou outra bola que eu falo, o Borja não concluiu corretamente, mas durante o jogo ele se portou muito bem e vai trabalhar dentro daquilo que nós pretendemos, com a colocação que nós tentamos dar a ele sempre no jogo, para que ele tenha uma performance boa. A conversa com o Carlos Queiroz, que hoje é o treinador da Colômbia, foi boa, porque nós falamos sobre outros jogadores. Até por sinal, gostaria que o meu amigo, meu companheiro Levir,
recebesse o técnico colombiano com um abraço também, porque lá tem um colombiano muito bom que é o Xará. Conversamos sobre os colombianos que jogam lá na China, dos quais eu conheci uns 3 ou 4 muito bons. Conversamos sobre um grande zagueiro que passou pelo Palmeiras, o Mina. Então foi bom. E a conversa do Carlos é para que a gente tenha uma noção e que ele tivesse uma noção exata de como é o Borja no dia a dia. E a gente passou, acho que o Borja mostrou que é um bom jogador, que em determinados momentos pode errar um gol, porque centroavante que não erra gol, eu não acredito que exista. E então foi bom, a atitude do Borja foi muito melhor hoje que em qualquer outro jogo. Felipão, você teve essa semana livre, algo raro, né, para treinar e zerar o desgaste de todos os jogadores, para todo mundo ficar no mesmo nível fisicamente. E aí nós jornalistas fazemos aquele exercício de imaginação. Bom, não é necessário mais o rodízio. E aí você vem e faz 9 mudanças em relação ao clássico contra o Corinthians. Virou um desafio adivinhar o teu time, né? Daí eu gero emprego para vocês. Todo mundo vai fazer. Não, é que quando nós começamos, eu não coloco o pensamento, mas eles sabiam que os 6 primeiros jogos jogariam 3 jogos uma equipe, 3 jogos praticamente outra equipe, que um ou outro repetiria, e a partir do 7º jogo, onde eu vou trocar novamente, montar o 7º para o 8º em diante, as modificações serão bem menores, 3, 2, dependendo de cartões amarelos, dependendo de lesões, aí a gente vai, dependendo do tempo, aí sim a gente vai mudar menos. Felipão, hoje teve julgamento, hoje você foi absolvido, o Daverson não, né? Não, eu não fui absolvido, eu fui advertido. Advertido. E eu não aceito. Eu não falei mal de ninguém. Eu não falei mal. Aliás, eu elogiei. Mas alguns não entendem como elogio. Quando disseram que o Davis tinha tomado aquela atitude, fez isso, eu disse que o árbitro estava certo e deveria expulsá-lo 3 vezes. Mas não se entende isso. Eu não entendo. Se eu tiver oportunidade de entrar novamente com outro processo para que eu seja absolvido, eu vou entrar. Porque eu não mereço ser advertido de jeito nenhum. Só para concluir a colocação, o Daverson praticamente vai perder a primeira fase inteira do Paulistão. Teve o ato que ele cometeu, a punição que o clube impôs ao atleta e agora a punição do tribunal. Quando passar esse processo inteiro, ele volta no mesmo status com você, ou tudo isso que aconteceu fez o jogador perder algo que ele demorou tanto para conquistar aqui no clube? Se ele aprendeu alguma coisa, ele volta com o status que eu sempre dei a ele. Se ele não aprendeu, ele não volta não. Não adianta, chega. Agora, se aprendeu, ok. E nós não somos ninguém de superiores de dizer não se dá uma chance. Não, se dá uma chance. Mas tem que ver se aprendeu. Porque senão, nós temos 70 jogos no ano ainda. E aí não vai dar. Então vamos esperar, saber. Hoje foram 6 jogos, vamos ver até quando vai isso, o que é que nós vamos fazer. E depois vamos esperar as atitudes, durante a semana, durante o mês, para que depois a gente tome uma decisão. Luiz Felipe, boa noite. Bom, minha pergunta para você, aqui. Minha pergunta para você, ela vai no sentido de evolução da equipe. Palmeiras, 6 jogos nesta primeira fase, metade da primeira fase, 4 vitórias, um empate e uma derrota, né? A evolução está sendo satisfatória e quais ajustes você vê ainda necessários, né, aí para a sequência do trabalho? Eu acho que hoje foi o primeiro jogo que nós tivemos a identidade do ano passado e tivemos uma consistência tanto defensiva como no setor de armação, para conseguir o resultado. Acredito eu que melhoramos dos últimos 3 jogos que jogamos, bem mais hoje. Vamos ver se no próximo jogo essa consistência continua e que a gente, treinando em condições de acertar um pouco mais na hora final, que a gente consiga ainda essa evolução de acertar mais os chutes finais,
porque no restante eu acho que nós estamos razoavelmente bem e melhorando. Felipe, aqui. Você teve essa primeira semana, né, depois de que começou a temporada aberta, que você pôde trabalhar e tal, e você vai ter mais 2 nessa sequência aí. Depois vai ser difícil. Vai virar quarta e domingo, porque o Palmeiras tem Libertadores, tem Copa do Brasil, etc. Esse período aí, essas 3 semanas, são fundamentais justamente para essa evolução que você está falando? Sim, são fundamentais. Até porque as correções podem ser feitas com tranquilidade durante a semana. De segunda a quinta ou a sexta, a gente pode exigir 2 turnos, pode fazer uma série de cobranças durante os treinamentos e correções para que sejam postas em práticas em melhores condições nos jogos, e a gente já viu hoje que surtiu efeito. Então, é bom que nós tenhamos ainda mais 2 semanas em condições, porque aí temos os jogadores que podem melhorar ainda nessa organização de equipe, no trabalho da bola, e aí nós vamos ficar novamente uma equipe com qualidade. Felipão, a gente sabe o quanto limita o trabalho do treinador ter essas 28 vagas para o Paulistão. Você já 26. 26, se a gente for de fato 26. E eu estou sempre pedindo desculpa para os jogadores que eu não consigo escrever. Todo dia lá no clube, porque tendo 30 vagas, tudo bem, é normal. Mas 26 sempre tem para a equipe que disputa 80 jogos por ano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista. É difícil. É difícil. Então eu sempre peço desculpas lá para aqueles jogadores e vai ter que ser assim, ainda tem uma. Só para fechar, você já deu a entender que talvez essa vaga seja do Goulart. Essa punição do Daverson te faz repensar um pouco isso, talvez? Inscrever o Cabral? Como é que você está pensando nessa última vaga? Eu estou pensando. Eu não posso dizer nada a vocês ainda, porque muita coisa pode acontecer hoje, amanhã. A vida, como eu falei aqui, hoje temos uma vida, amanhã não sabemos nem se temos essa mesma vida. Então, eu vou esperando, vou ver a evolução dos jogadores. O Goulart vem trabalhando melhor, bem, já tem uma possibilidade boa. O Arthur agora está recuperando para daqui, quem sabe, uns 7, 8, 10 dias, começar a treinar normalmente, junto com a equipe. E aí a gente vai ver, vamos esperar. Felipão, boa noite. Hoje o Zé Rafael só jogou a segunda rodada, né, do Paulista, e depois não jogou mais. Hoje, quando você chamou o Lucas Lima e fez a última alteração, muita gente da torcida começou: cadê o Zé? O Zé, a gente quer ver o Zé. Então a torcida está pedindo muito o Zé Rafael, porque ele foi uma contratação que todo mundo gostou, e a torcida do Palmeiras queria mais ele em campo. Eu também gostei. Eu queria saber se você pretende usar ele já em Araraquara domingo, quando ele vai aparecer no time. A torcida pode gostar do A, do B, do C, nenhum do torcedor gosta mais do time do Palmeiras e dos jogadores do que eu. Mas eu tenho que ver certos detalhes durante o jogo que são importantes para a equipe. Nós precisávamos ter hoje 14 pontos, não 13, 14. Aí a gente ia continuar fazendo algumas colocações de atletas que a gente ainda não viu direito, perfeitamente. Mas, porque não esqueça que a nossa chave é uma chave bem equilibrada. Nós temos que ter um máximo mínimo de 21, 22 pontos para classificar. Então, nós queremos disputar o Paulista com vontade. Embora, às vezes, a gente fique bravo com alguma coisa. Mas, quando eu tiver a oportunidade, o Zé está inscrito, vem treinando bem, normalmente, a gente vai usar. Felipão, queria ouvir a sua avaliação sobre 2 jogadores que foram bem hoje, o Moisés e o Scarpa. O Scarpa, pela primeira vez, um pouco mais centralizado. Pois é, hoje o Scarpa fez o jogo que normalmente nós queremos do nosso meia. Aquele jogador que trabalha a bola, mas é que algumas vezes nós, no nosso time, não usamos muito o nosso meia, porque é uma herança ainda do ano passado, quando jogávamos quase com três volantes. Então a gente tem que ir acostumando. E agora, nesse jogo hoje,
o Scarpa fez aquilo que um meia tem que fazer, e recebendo muitas bolas, participando do jogo, voltando na marcação do volante, que é o normal ali para que ele não jogue, e foi bem. Moisés também bem, só que o Moisés, não esqueçam que o Moisés tem 2, 3 cirurgias. Então a gente tem que ir trabalhando com o Moisés com calma para que ele aguente o ano todo em condições físicas muito boas. E ele vai aos pouquinhos crescendo. E hoje foi importante, voltou novamente, fez um bom jogo contra o Oeste, fez um bom jogo hoje. Ótimo para mim que tem esse jogador, para mim e para eu. Para mim aí, tá. Tem esse jogador para poder colocá-lo em campo em boas condições também, igual ao Bruno Henrique, ao Felipe, ao Thiago. O Thiago é um espetáculo a gente ver jogar. E ninguém se cria com ele. É ótimo, é bonito de ver.